qual é o vínculo entre uma promessa que Deus faz a respeito da minha vida para satisfazer as minhas necessidades, seja através de uma cura, uma libertação, uma vida abundante, restauração familiar, seja aquilo que você precisa até a tua salvação. Entre essa bênção que você deseja e a promessa de Deus, existe um vínculo aí, que Deus requer de cada um de nós. E esse vínculo é chamado fé. Porque a própria palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu preciso entender o que é fé, como adquirir a fé e qual a aplicação da fé. Porque senão, vai acontecer comigo o que acontece com muitas pessoas. Como assim? As pessoas falam que têm fé, mas não sabem o que é fé e nem como adquirir a fé. Então, elas, na realidade, não vão conseguir receber aquilo que Deus deseja dar para a vida delas. O próprio Senhor Jesus disse assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o primeiro passo que nós devemos entender é o seguinte, a fé não é uma força de vontade. Ela não é simplesmente um desejo ardente de querer alguma coisa. Isso já é muito bom, mas isso não é fé. Porque você, com muita força de vontade, você pode conseguir as coisas através do seu próprio esforço, mas não vai conseguir através do poder de Deus. E vou explicar por quê. Quando você deseja alguma coisa ardentemente, você luta por aquilo e aquilo não chega, você vai se angustiando, vai ficando, vamos colocar assim, com uma certa agonia, e começa a trazer até uma certa tristeza na tua vida. Isso não é fé. A fé, ela traz descanso, ela traz paz. Você tem uma certeza, você tem convicção de que aquilo que você pede a Deus, Deus é poderoso para te dar e Ele deseja te dar. Aí gera fé. Então, o que é fé na realidade? Fé, a própria palavra diz lá em Hebreus 11 o seguinte, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se vê, daquilo que não se vê. Ou seja, o que é um fundamento? Fundamento é uma fundação. Você, para construir uma casa, um edifício, primeiro você faz, o apóstolo Paulo tinha essa visão, primeiro você faz uma fundação, uma sapata, como é chamada, coloca um concreto. E de acordo com o peso que você vai colocar sobre aquela sapata, vai ser o tamanho dela. Se for um edifício, ela vai ser mais profunda, mais consolidada, e você vai gastar muito mais tempo com ela, mas vai gastar muito material. Mas você já sabe que você primeiro faz o planejamento de um edifício, você faz o planejamento de uma casa, e depois você faz a sapata. Assim é a fé. Primeiro você diz para Deus o que você deseja. Você fala para Deus, eu quero isso na minha vida, e aí sim, você vai firmar aquilo que você deseja em cima de uma fundação, e essa fundação é chamada fé. Então, quando você pede alguma coisa a Deus, você deve sair da presença dele entendendo o seguinte, eu preciso de um fundamento para que as bênçãos de Deus possam estar em cima desse fundamento, assim como uma casa está em cima de uma fundação. Eu espero ter explicado isso melhor para você. Então, quando você sai da presença de Deus, que você ora por alguma coisa que você precisa ou necessita, você tem que sair com tranquilidade, com paz. Porque essa paz é que vai determinar se isso é fé ou não. Se você sair e continuar agoniado e continuar angustiado, você não tem paz, você não tem fé. Você, na realidade, o que você tem é uma obstinação, é um desejo ardente, é uma força de vontade, mas não é fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então você fez a fundação e você crê que Deus vai colocar a bênção, assim como coloca uma casa em cima de uma fundação, que é a fé. E aí você tem a certeza das coisas que se esperam. Isso é fé. E como adquirir fé? Pastor, como é que eu posso adquirir fé? Você só pode adquirir fé através de uma coisa, a própria Bíblia diz, através de ouvir a palavra de Deus. Por que somente através da palavra? Existe muita gente que fala que tem fé, mas não existe fé na fé. Não existe fé em qualquer coisa. A fé tem que ser bem direcionada. E a primeira vez que a palavra fé aparece na humanidade, ela aparece justamente na Bíblia. O nosso Deus, ele diz o seguinte, lá em Abacuque 2,4, no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, e o meu justo viverá da fé. O que ele quer dizer com isso? Que nós estamos nesse mundo e nós devemos entender que existe um Deus. E esse Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu só posso adquirir fé através da palavra de Deus. Quando eu entendo a palavra, quando eu compreendo a palavra, e aí eu vou dar uma resposta a Deus daquilo que eu entendi. Então, a fé, ela só vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não tem conhecimento dos milagres de Jesus Cristo, se você não tem conhecimento do poder de Deus, se você não tem conhecimento do poder da criação de Deus, então você não pode
fundamentar a sua vida, ou seja, aquilo que você deseja com a fé. É importante você entender isso. A fé, ela só vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender nisso. Então, esse vídeo justamente fala sobre isso. E qual a aplicação da fé? O Senhor Jesus, ele, às vezes, quando ele vinha trazer a cura, as pessoas vinham até ele e ele perguntava o seguinte: o que você deseja? Como aconteceu com o cego Bartimeu, com os 2 cegos, e eles falavam: nós desejamos ver. E aí ele falava o seguinte: seja feito conforme a vossa fé. Então Jesus sempre exaltou a fé. E a Bíblia diz que os olhos deles eram abertos, por quê? Porque eles tinham fé para ser curados. O próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, quando ele está pregando o Evangelho, e ele lá em Listra, e ele viu um ser humano, um homem coxo dos pés, e depois de pregar a palavra, ele olhou para aquele homem, e vendo que tinha fé, ele disse: levanta sobre os teus pés. E em nome de Jesus, aquele homem levantou. Então, a nossa fé, ela é visível. Você consegue enxergar o entusiasmo de uma pessoa quando você está falando alguma coisa para ela, se ela está acreditando ou não. Da mesma forma que um professor, numa sala de aula, ele sabe aquele aluno que está compreendendo. Ele conhece o aluno que está se interessando, se esforçando, e ele sabe até quem vai tirar uma boa nota ou não vai tirar uma boa nota. A mesma coisa a palavra de Deus. O nosso Deus, ele conhece aquele que recebe a palavra dele e tem fé. E aí o poder dele pode vir para a tua vida. Então, se você deseja realmente receber algo de Deus, entenda através desse vídeo. Ouça de novo esse vídeo, pegue esse vídeo, escute novamente e você vai ver que o vínculo entre a bênção que você precisa e a tua vida é a fé. Deus, ele já liberou uma palavra de bênção para você. Basta você acreditar, basta você crer. É só esperar, se tranquilizar e Deus vai fazer grandes maravilhas na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu amado irmão e minha amada irmã, e que você possa realmente ser abençoado através dessa mensagem, em nome de Jesus.